Bom, pessoal, vamos lá. Então a gente começou a ver na aula passada teoria de perturbação dependente do tempo. A gente viu um exemplo, né? A gente viu uma coisa mais completa, bastante interessante por sinal, que é justamente o que acontece quando você tem uma coisa do tipo, seu problema é dado por uma newtoniana que é partícula livre, uma dimensão, né? Partícula livre, não, desculpa, oscilador harmônico uma dimensão, mais uma coisa do tipo carga do elétron, campo elétrico, né? Potencial eletrostático para te dar um campo elétrico constante na direção x, né? E, deixa eu ver se é só isso. E claro, uma dependência no tempo aqui. Exponencial de menos t quadrado sobre tal quadrado. Então esse é um problema em que você tem um campo elétrico que é constante no espaço, mas ele varia no tempo, né? Então você meio que desliga o campo elétrico lá no começo, né? Quando t for para infinito, né? Mais ou menos infinito, o campo elétrico está desligado, isso aqui é bem pequenininho, né? E aí você tem o oscilador harmônico e aí você vê o que pode acontecer, né? A gente calculou, por exemplo, explicitamente a probabilidade de um oscilador harmônico que estava no primeiro, né, no estado fundamental, ser encontrado no primeiro estado excitado, né? A gente encontrou aqui, deixa eu ver, a gente encontrou uma coisa que é assim, E2 pi tal 2 sobre 2m ômega h cortado, exponencial de menos ômega tal sobre 4. Né? Deixa eu ver, isso, né? Sobre 2. E é bastante interessante que daqui a gente conseguiu pensar várias coisas bem físicas sobre o que acontece quando o sistema tem esse tipo de interação, né? Então isso aí dá as primeiras ferramentas para vocês de como pensar interação em mecânica quântica, né? E essa estrutura formal de alguma coisa que está livre, interage e está livre de novo, é o que a gente usa frequentemente, principalmente em física de partículas, né? Então você vê que, dependendo do problema que você está tratando, as coisas podem se tornar bastante complicadas, né? Por exemplo, imagina que se você tem um átomo, ou melhor, um próton, né? E o próton vai espalhar com o elétron. E você tem a probabilidade de você encontrar esse próton e elétron com um certo momento no final. Só que você também tem a probabilidade de formar um estado ligado, né? Então, esse tipo de problema, ele fica muito mais difícil de ser tratado nesse tipo de formalismo, né? Porque os estados ligados, eles acabam gerando, sendo modelados como partículas finais diferentes, entendeu? Então, na verdade, aquela partícula que você tinha, que era o próton e o elétron, eles acabam sumindo dos estados iniciais e você tem agora os estados finais como o estado ligado de um próton e um elétron, né? Então, essa formulação, só para trazer para vocês que ela digamos, ela ressalta certas características, né, que você está interessado em descrever. Alguma dúvida em relação a isso aqui? A gente fez a continha toda ontem, né? A gente viu que esse termo aqui a gente coloca perturbativamente, então esse cara aqui é pequeno. A gente discutiu bastante o que acontece quando esse tal fica muito grande ou muito pequeno, né? Então justamente uma perturbação que acontece repentinamente e uma perturbação que demora muito para acontecer. E o que é repentino e o que é rápido, né? Tudo depende do comprimento de onda da partícula, né? A gente viu que esse ômega aqui, ele é simplesmente a diferença da energia do primeiro estado ligado menos a energia do estado fundamental. Primeiro estado ligado, não, primeiro estado excitado, estado fundamental por H cortado, né? Então, basicamente, o que te dá a escala de medida é justamente as energias dos estados de fundo, que você está olhando assintoticamente. Então, se assintoticamente ele tem uma certa energia inicial e assintoticamente ele tem uma energia final, o comprimento de onda ou a frequência dessa partícula, desses estados, vão estar associados a essas diferenças de energia, certo? Sim. Bom, para ela fazer sentido, você está fazendo uma série de potência, né? Não necessariamente uma série de potência, mas você está fazendo uma série que você espera que aproxime o seu resultado final. Se eu colocar uma perturbação grande, não faz sentido. Não faz sentido. Esse é um dos grandes problemas de algumas teorias que
a gente não tem um parâmetro pequeno. Por exemplo, no eletromagnetismo, o parâmetro que aparece é com constante de estrutura fina, né? Que é basicamente o nosso alfa aqui, que é da ordem de 1 sobre 137. Aí, por esse cara aqui ser da ordem de 10 a menos 2, é tranquilo, porque aí você vai fazer perturbação nesse negócio aqui, e segunda ordem já é 10 a menos 4, 10 a menos 6, assim por diante. Então você não precisa calcular tantos diagramas de Feynman para fazer alguma coisa. Se esse cara fosse da ordem de 1/10, ia ser muito mais complicado. A gente teria que fazer muitas ordens de perturbação para conseguir encontrar uma descrição razoável do seu problema. E se você olha esse mesmo parâmetro da cromodinâmica, você descobre que ele é grande. Então, a cromodinâmica você não consegue fazer teoria de perturbação. O que as pessoas descobriram é que com o grupo de renormalização é basicamente uma maneira de você integrar certas escalas do sistema. Quando você vai para o limite assintótico de altas energias, ele é assintoticamente livre. Então, essa constante aqui, ela evolui no tempo, na escala de energia, e em certos regimes, na cromodinâmica, ela é pequena. Aí você consegue fazer perturbativo. Mas na hora que você vai para os regimes onde ela não é pequena, você só consegue fazer numérico ou na rede, né? Você discretiza o seu problema e tenta resolver ele como se o espaço-tempo fosse discreto. Claro, como uma aproximação, não como uma coisa fundamental, mas é isso, né? Então isso é uma coisa assim. Existem problemas na física que a gente sabe muito bem o caminho a trilhar, né? Ou seja, o problema que você tem alguma coisa perturbativa é uma coisa que a gente está fazendo desde o começo da física. Você tem um modelo aproximado para o seu problema e aí você vai refinando esse problema com teoria de perturbação. E aí você vê que, por exemplo, na cálculo de padrão de ondas gravitacionais, o pessoal faz teoria de perturbação até, sei lá, 10ª ordem, um negócio hiper complicado, perturbação fracionária, uns negócios assim bem esquisitos. Mas eles conseguem, entendeu? Agora, por exemplo, nessas áreas que você não consegue fazer isso, o problema é resolver numericamente. Só que numericamente, por mais que seja extremamente poderoso, te dá pouca intuição. Você bota no computador e o computador te dá o resultado. Então é bem diferente de você meio que ir, né, tirando essas estruturas e olhando para você olhar para isso aqui. A quantidade de informação que você tem sobre o resultado é enorme. Para você fazer a mesma coisa no computador, você vai botar um valor específico de W, você vai botar um valor específico de tal, entendeu? Você tem o valor do campo elétrico e você vai ver uma curva. Então, para você extrapolar aquela uma curva que você viu numericamente para todos os sistemas possíveis, é muito difícil. Eu preciso estudar aquilo de novo, repetir, ver vários gráficos para você conseguir desenvolver alguma intuição. Enquanto, quando você tem um resultado como esse aqui, de cara você tira muita informação, né, que você teria muito mais dificuldade de fazer numericamente. Tem umas perguntas que eu sei que são muito boas, mas Não, pode falar. é que me parece que a teoria de perturbação ela só funciona com coisas micro. Não micro, mas tipo questões de mecânica quântica, só que pensar em ondas gravitacionais para mim é algo macro, mesmo assim funciona, não entendo muito bem como eu devo pensar sobre isso. Eu só devo tentar aplicar a teoria de perturbação e se não der, daí eu vou para outro caminho. Como eu vejo que o sistema não comporta só pelo parâmetro grande, eu pensei que esse parâmetro era colocado. A gente mesmo colocava. De certa forma, você pode colocar um parâmetro de perturbação, certo? E depois estudar a posteriori o que está acontecendo. Mas, assim, a filosofia mais geral por trás da teoria de perturbação é quando você tem dois objetos, você tem um certo problema físico e você tem um modelo para esse seu sistema físico que é dado por A, certo? Então, A pode ser a métrica, A pode ser uma função de onda, A pode ser um monte de coisa, né? E você sabe que esse modelo é aproximado. Então, digamos, quando a gente descreve o universo, a gente descreve ele homogêneo isotrópico. Só que a gente sabe que não é homogêneo isotrópico, porque a gente está vendo que tem galáxia, tem estrela, tem tudo, né, tem vazios e estruturas colapsadas gravitacionais. E da mesma forma, a gente sabe que se a gente for descrever esse problema aqui, a gente não pode simplesmente colocar a hamiltoniana do átomo de hidrogênio, do oscilador harmônico, caso eu tenha um campo elétrico. A gente sabe que tem que ter aquilo ali, certo? Mas a questão é a seguinte, eu vou dizer então que o meu problema pode ser resolvido assim.
eu melhoro a descrição do meu problema, tá certo? Eu vou botar uma perturbação ali, então a minha métrica não vai ser mais exatamente homogênea isotrópica, né? E você estuda a evolução desse cara aqui, tá certo? Então, de certa forma, tem um pouco disso que se falou de tentativa e erro, porque, veja, se você faz esse estudo aqui, basicamente o que você está sendo capaz de calcular é uma coisa do tipo, o que acontece quando você faz essa comparação aqui. Tá certo? Isso aqui é bastante complicado, né? Frequentemente você não vai conseguir dividir, você não consegue dividir pela métrica, né? Mas você consegue, de certa forma, comparar o tamanho da sua perturbação com o tamanho do seu modelo de fundo. Tá certo? E é isso que te diz, a posteriori, se você está fazendo um bom trabalho ou não. Se aquilo ali realmente, aquela perturbação é boa ou não. Mas veja, isso em si já é útil. Porque, por exemplo, se você mostra que isso aqui é grande, basicamente está mostrando que tem uma certa instabilidade no seu problema. Ou, se não é grande inicialmente, se torna grande rapidamente, por exemplo. Então, eu posso dizer que esse meu problema está sendo aproximado por uma perturbação, esse modelo de fundo, mas uma perturbação, e eu descubro que quando o tempo passa, esse cara aqui rapidamente deixa de ser uma perturbação. Então, na verdade, eu estou mostrando que o sistema é instável em relação a essa modificação dele, entendeu? Então, assim, o que eu acho que talvez seja a chave para entender esses passos é que a teoria de perturbação é uma técnica profundamente física. Ela não é uma técnica matemática, algorítmica, que você simplesmente possa aplicar cegamente. Depende de você conhecer o seu sistema e da sua intuição ser capaz de, primeiro, bolar quem é esse cara aqui, tá certo? Porque se eu botar uma teoria de perturbação para descrever o universo e colocar que o modelo de fundo é Minkowski, a minha perturbação rapidamente vai crescer rápido demais, porque não é Minkowski, né? Mas se eu quiser aproximar inicialmente como Minkowski, a perturbação vai mostrar para mim, ó, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, entendeu? Então, mesma coisa uma estrela, você vai fazer uma aproximação de uma estrela. Aí a estrela você vai fazer homogênea isotrópica. Bom, é meio esquisito, né? Porque eu espero que ela seja mais densa aqui e menos densa nas bordas. Então eu vou botar um modelo radial, porque eu espero que ela seja mais ou menos simétrica, como é que se diz? Angularmente, né? Seja isotrópica. E aí você vai fazendo considerações físicas, né? E às vezes você descobre que algumas considerações são ruins. Você fala, poxa, eu achava que a isotropia seria uma coisa natural, mas tem alguma coisa estranha no meu problema que está quebrando essa isotropia. Um alinhamento de spin entre as partículas dentro da estrela, alguma coisa que está fazendo todas as partículas, né, se alinharem numa certa direção e quebrar essa isotropia. Então, é a parte, digamos, subjetiva da ciência, né? Pelo menos da física, né? Essas escolhas de modelagem, elas são bastante subjetivas. Uma vez escolhida e aplicada, é objetivo, né? É uma coisa engraçada, né? Que você pode dizer que a física é uma ciência objetiva, de fato ela é. Mas o que você escolheu fazer e como você escolheu fazer é subjetivo. No momento que você fez isso, a escolha, o resultado final é uma coisa objetiva. Mas é isso, então, por exemplo, a gente faz aqui métrica de Friedman mais uma perturbação na métrica de Friedman. E esse problema de medir o tamanho da perturbação era um problema basicamente não resolvido. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu fiz depois do meu doutorado. Um dos primeiros artigos científicos que eu fiz com o assunto do meu doutorado foi estudar o quão pequeno é a perturbação numa geometria de Friedman, que não é simples. Eu não entendo muito bem, na verdade, o que seria perturbar a métrica. Imagina o seguinte. Você tem aqui, digamos, você tem réguas no seu espaço, certo? Então você tem essas réguas, digamos, são varetas, qualquer coisa assim, um objeto físico, tá certo? Você tem ela aqui, você tem ela aqui, você tem ela aqui, e existe uma certa distância coordenada entre esses dois pontos aqui. Distância coordenada é simplesmente como que eu rotulei esse ponto e esse ponto aqui, e eu tenho, digamos, a distância entre os rótulos, tá certo? Ou melhor, eu tenho os dois rótulos aqui. Eu tenho aqui x1, x2, eu tenho y1, y2, eu tenho z1, z2. Não são três dimensões, não, são três objetos, tá? E aí você tem uma métrica. Uma métrica ela vai te dizer basicamente o seguinte: como que eu vou pegar, deixa eu chamar de sigma, como que eu vou pegar esses dois rótulos aqui e transformar numa distância física, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quando o nosso rótulo são coordenadas cartesianas, a fórmula para você sair dos rótulos e chegar na distância é isso aqui, né? É esse cara aqui, vou botar
x1 menos x2 aqui. É isso aqui. Essa é a fórmula, tá certo? Mas essa fórmula pode ser variada, né? Existem algumas restrições para que isso aqui seja de fato uma métrica, mas uma vez que aquelas restrições sejam satisfeitas, você pode ter diversos tipos de métricas no seu espaço, certo? Uma coisa mais simples que você pode dizer é que aqui você tem um certo fator A, 1 aqui, tá certo? Significa que essa distância coordenada, ela tem uma certa distância física associada a ela. Se eu for calcular a mesma coisa aqui, eu for pegar o sigma do y1 e y2, digamos que a nossa métrica é parecida, mas a única diferença dela é que vai ser um outro fator que vai aparecer aqui na frente, certo? y1 e y2, tá certo? Até aqui tudo bem. Então você pode, por exemplo, dizer, vamos dizer que isso aqui na verdade esteja acontecendo em T1 e esse aqui em T2. E o nosso universo está em expansão. Então, basicamente, essa distância coordenada aqui, ela vai ter um fator de escala que depende de T1 e aqui um fator de escala que depende de T2. Tá certo? Mas até aqui tudo bem. Até aqui eu estou simplesmente dizendo para você como é que você pode pensar numa métrica em termos de medidas e coisas físicas, né? Então, você tem a distância você tem as coordenadas entre duas estrelas. E essas coordenadas, né, no tempo T1 te dão uma distância, mas essas mesmas coordenadas aqui no tempo T2 te dão outra distância, porque o universo expandiu ou contraiu. Mas aí você pode dizer o seguinte, além disso, existe uma pequena perturbação. Ou seja, eu vou dizer que minha métrica é G e tem uma pequena variação. E agora, então, eu tenho uma correção na distância. Então, eu tenho aqui um delta sigma, que também depende de x1, x2... né? Esse é um número real, e esse número real tem que ser muito menor do que esse número aqui, para que isso aqui seja tratável como uma perturbação. Então agora não só o universo expande, mas talvez aqui ele expanda um pouco mais rápido, ou aqui ele expanda um pouco mais lentamente, né? Então a métrica, a maneira que ela depende do tempo aqui, ó, varia na perturbação também. Então, o que vai acontecer basicamente é uma coisa que a gente já espera. A gente sabe que, por exemplo, na presença, né, se você tem aqui o ds2, isso aqui é G mini dx mi dx ni, né? Bota isso. E aí, digamos que você está fazendo ds2 para uma coisa que está parado, né, que está parada no espaço, ou seja, o x, o y e o z não variam. Então, basicamente, isso aqui vai ser uma coisa assim, G00 dt2. Se você tirar a raiz disso aqui, depende de como você está usando a assinatura e tudo mais, mas se você tirar a raiz disso aqui, você vai ver que o tempo próprio depende de raiz de G00. Né? O tempo próprio ele vai ser uma integral aqui, vai envolver G00. Tá certo? Bom, por que isso aqui é importante? Porque eu sei que o tempo perto de uma estrela, que vai ter um campo gravitacional, a presença da estrela muda a métrica e a métrica varia como o tempo passa. Então, perto da estrela o tempo passa de um jeito, mas longe da estrela o tempo passa de outro jeito. Isso aqui vai para 1. Longe da estrela, digamos que longe da estrela eu me aproximo de Minkowski. Não tem nada, né? Uma das soluções possíveis é Minkowski, de Sitter e anti-de Sitter. Então, é natural que isso aqui aconteça. É natural que perto da estrela, esse cara aqui vai descrever, então, a distribuição de matéria, porque, de certa forma, a distribuição de matéria implica numa variação da métrica, e agora, perto das estrelas, ou perto de aglomerado de galáxias, ou perto de qualquer objeto compacto, eu vou medir uma passagem de tempo e muitas outras coisas diferentes. Aqui é só um exemplo mais simples, né? Do que no vazio, né? Então, essa inhomogeneidade ela vai existir aqui. Agora, veja, se numa certa variação de tempo o universo expandiu, de certa forma, que dobrou de tamanho, esse cara aqui não pode ser da mesma ordem, porque aí não seria uma perturbação. Então, eu consigo saber se isso é uma perturbação ou não, comparando o quanto isso está variando o tempo próprio em relação à passagem do tempo próprio descrita pelo meu modelo de fundo. Tá certo? Então, é sempre assim, o modelo de fundo ele é a base de tudo, porque ele não só te dá uma aproximação boa do seu problema, ou que você espera que seja uma aproximação boa do seu problema, mas ele te permite, a partir do modelo de fundo que você mede o quanto que sua perturbação é grande ou não é. Porque você não tem uma maneira absoluta de medir as coisas, né? Na física a gente aprende isso desde o começo. Tudo é relativo, né? Não querendo falar o clichê do Einstein, mas uma coisa anterior a isso, né? A gente não tem uma medida em física absoluta.
Quando a gente fala 5 metros, é sempre 5 metros que é a distância entre 2 pontos. Né? A gente não tem uma noção de distância que seja livre da comparação entre duas coisas. Nem de tempo, nem de velocidade. Né? Todas essas coisas são medidas em comparação. Quando a gente lida direto com a variedade? Nem quando a gente... Bom, a variedade... Sim, na variedade nós estamos modelando os pontos como se eles tivessem existência independente das comparações. Mas isso não significa que na física isso seja verdade. Porque na física a gente não tem nenhum exemplo disso. Quando a gente traz para o mundo real, né? Porque no mundo real, veja, uma variedade elas têm pontos na variedade. Só que pontos não têm significado físico se não houver uma métrica, né? Ou seja, eu sei a distância, eu sei o significado de 2 pontos quando eu sei medir alguma coisa sobre eles, por exemplo, a distância entre eles, tá certo? Então, uma variedade sem métrica já não é uma coisa que descreva alguma coisa. Quer dizer, talvez exista alguma coisa na física que a gente descreva como uma variedade sem métrica, tá? Mas não o espaço-tempo, tá certo? Então, eu tenho dificuldade de pensar em qualquer exemplo em física que a gente faça uma medida de uma coisa em absoluto. Na verdade, eu acho que não existe. Né? Energia, posição, velocidade, é tudo uma coisa que você define em comparação a outra. Até carga é assim. Né? As cargas a gente descobre uma carga em termos de como é que se diz? Múltiplos de uma outra, né? Tá certo? Então, pessoal, é isso que a gente está fazendo, tá? Na teoria de perturbação, a gente tem aqui a Hamiltoniana, e você tem uma certa Hamiltoniana de fundo, eu botei o 0 aqui, mais uma Hamiltoniana que depende do tempo. É a comparação entre esses 2 operadores que diz se esse operador é pequeno ou não. Tá certo? Porque no momento que eu introduzo uma métrica no espaço dos operadores, eu posso calcular o tamanho desse operador e o tamanho desse operador e calcular a razão dos tamanhos. Sei que talvez o conceito de tamanho de um operador seja difícil de desenvolver, mas a gente pode fazer isso, entendeu? E a gente faz isso indiretamente vendo, por exemplo, a própria função de onda. Né? Ou seja, quando você projetar uma função de onda na base, você tem o seu psi de x e t, que é o problema evoluído na presença da perturbação. Você tem um psi zero de x e t, que é um problema evoluído na presença só da Hamiltoniana de fundo. E você tem uma perturbação aqui, né? X e t. Que seria a perturbação, ou seja, a parte do sistema que evolui devido à presença desse cara aqui. Quando você for calcular a probabilidade, então você tem que probabilidade vai ser módulo quadrado desse cara aqui, ou seja, a probabilidade de encontrar esse meu sistema na posição x no tempo t. Quando você fizer isso aqui, você vai descobrir que esse negócio vai ser o psi zero de x e t, né? Que a gente já esperaria, que é aquele primeiro pedaço ali, mais 2 vezes psi zero de x e t, deixa eu botar o módulo aqui, vezes delta psi1 de x e t. Isso aqui são números, né? Deixa eu ver se eu não fiz nada errado, não. Eu fiz sim, é só o módulo aqui. Posso trocar a ordem? Posso, né? Oi? Às vezes é necessário. Tanto que no finalzinho desse capítulo a gente vai ver como que a gente organiza o cálculo de mais altas ordens. Porque digamos o seguinte, a gente fez a conta, né? Você diz o termo de segunda ordem que eu joguei fora. Sim, exatamente. Porque se eu fiz a minha perturbação só até a primeira ordem, o termo psi, delta psi quadrado é um termo de segunda ordem. Mas como eu não coloquei o termo de segunda ordem que eu teria que ter colocado a priori aqui, ou seja, eu teria que ter colocado esse cara aqui, mais um termo delta 2 psi. Como eu não introduzi esse termo aqui, esse cara ao quadrado não me dá toda a informação sobre a segunda ordem. Então eu não posso utilizá-lo. Se eu tiver o segunda ordem, eu posso desprezar o começo de primeira ordem virar quadrado? O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. A gente tem uma função de onda, certo? Aí você fala, bom, tem a função de onda que vai evoluir devido ao meu modelo de fundo, só que você tem uma série de potência aqui na perturbação que a gente está fazendo, né? Lembra que a gente discutiu bastante isso, né? Pode haver tipo um parâmetro implícito ali, vamos botar um epsilon aqui, só para simplicidade.
E aí você pode pensar que você tem uma coisa assim, né? Opa, N aqui, certo? A gente viu isso quando a gente estudou a parte de teoria de perturbação lá atrás, mostrando que por mais que aqui só vá até, digamos, o termo de primeira ordem, isso não implica que aqui também vá só até o termo de primeira ordem. Você pode ter todas as potências de epsilon aparecendo aqui, certo? Então, se você pensar nisso como uma série de potências, né, claro que aqui o n começa de 1, né, porque o termo de 0 eu já botei explicitamente aqui. Quando você calcular o termo de segunda ordem, então você vai pegar esse cara aqui ao quadrado, o que vai acontecer? Você vai ter esses termos todos aqui, então eu vou botar eles aqui, você vai ter mais o termo, o módulo de x psi2 epsilon 2, que é o termo de psi2 aqui, só que você também vai ter um termo que vai ser proporcional a esse cara aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui não tem. Ah, não, eu botei o quadrado, tem que ter, né? Então, eu vou ter esse... Eu vou ter esse cara aqui. Eu vou ter o zero, né? Quando eu pegar o quadrado desse negócio aqui, eu vou ter esse vezes do termo de segunda ordem, que vai ser um termo de ordem 2. E eu vou ter o termo, esse termo aqui ao quadrado. Né? Se eu pegar o quadrado desse cara aqui. Então, você veja o seguinte, esse termo aqui é um termo de segunda ordem. Ele é um termo de segunda ordem que ele apareceu porque você pegou o quadrado do termo de primeira ordem. Só que nas potências que vão aparecer nos termos cruzados aqui, você também vai ter esse termo aqui, ó, que é o termo de ordem 0 vezes o termo de ordem 2. E se você não colocar esse aqui de princípio, você não pode calcular todos os termos de ordem 2. Então não faz sentido você manter esse cara aqui. Se você quiser termos de ordem 2, você precisa incluir o termo de ordem 2 de partida. Senão você estaria só com parte da informação do que está acontecendo em segunda ordem. E geralmente isso aqui não diz tudo o que está acontecendo. Melhorou? É uma questão de série de potência, né? Toda vez que você vai fazer uma conta com série de potências, você tem que pegar todo mundo que tem aquela mesma potência na frente, entendeu? Então você vê que quando você vai fazer uma operação simples como elevar ao quadrado, o quadrado de uma série de potências, vai ter uma série de termos cruzados, vai ter os termos individuais ao quadrado, mas vai ter todos os termos cruzados. Então, se você quiser saber todos os termos que têm potência 5, você tem que pegar todas as possíveis, né? Você tem o termo 2 vezes o termo 3, o termo 1 vezes o termo 4, o 0 vezes o 5. Então, você tem todos aqueles termos que vão, cujo produto tem a mesma potência na sua variável da série de potência, entendeu? E teoria de perturbação é a mesma coisa. A gente está implicitamente sempre pensando numa série de potência ou uma série aproximativa de alguma forma. E se você quer ela até segunda ordem, você não pode desprezar de partida os termos de segunda ordem. Você precisa colocar eles lá, né? Porque senão você perderia esse pedaço aqui do seu cálculo. Então agora a gente dá um passo para trás desse exemplo aqui e vamos dar uma olhada nos tipos de perturbação dependentes do tempo, para a gente ter uma ideia do que pode ou o que não pode acontecer, né? Ou seja, vamos pegar o nosso exemplo e vamos destrinchar como em outras possibilidades, né? Então a gente tem a perturbação repentina. A gente viu um pouco disso, né? A gente viu o seguinte, digamos que a gente está calculando o nosso psi em, digamos, TF menos o nosso psi em TI, tá certo? Aqui a gente viu, né, que esse negócio fica dessa forma, menos I sobre H cortado. Vamos fazer assim para ficar melhor, usar a notação que a gente estava usando antes, tá?
Então a gente vai ter uma coisa assim, df de t, f, menos di de t0. Tá certo? A gente viu que esse negócio aqui vai ficar assim, ó. Integral de menos infinito a mais infinito. E aqui a gente vai ter o nosso estado f0, h1 de t e o nosso estado i0. Tá certo? dt. Então, isso aqui... Opa, faltou o nosso d aqui. Aqui é o D, F, I, espera um pouquinho, tem a soma, peraí. Não. Ah, tá. Bom, aqui já pegando o termo de ordem zero, tá? Então fica só assim mesmo. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é que a perturbação, ou seja, a variação da projeção da minha função de onda no estado f em relação ao estado inicial, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo uma descrição da função de onda assim. A minha função de onda como função do tempo nada mais é do que a soma de dn de t exponencial de menos i e n0 t sobre h cortado. Tá certo? Menos infinito. E aqui são os estados n de fundo, tá? Ok? Bom, o que acontece então quando esse negócio aqui fica repentino? Ou seja, eu vou dizer que H1 de t é igual a um certo H1, né, se t for menor que epsilon e 0 se t for maior ou igual a epsilon. Certo? Se eu estiver pegando o meu tempo inicial menor que epsilon e meu tempo final maior que epsilon, ou seja, eu estou querendo saber o que está acontecendo no meu sistema longe da interação, o que vai acontecer é que agora o nosso df de tf menos di de ti vai ser igual a essa mesma integral aqui, menos i sobre h cortado, só que agora de menos epsilon a epsilon. Tá certo? Ok? Mas a questão é o seguinte, se essa minha perturbação for de fato repentina, eu posso pegar esse epsilon e ir jogando ele para... Deixa eu fazer o seguinte. Tá, epsilon sobre 2, só para que a distância entre os tempos seja epsilon, e não 2 epsilon, tá? Então aqui fica epsilon sobre 2, epsilon sobre 2. Então isso aqui fica sendo aproximado por menos i epsilon sobre h cortado, né? Eu estou botando essa coisa repentina em torno do zero, né? Então aqui vai ficar assim, ó, f0, h1 de 0 e 0. Certo? Mas veja, aqui a gente tem duas opções. Se o meu epsilon vai para zero, então o efeito é zero. Se o efeito é zero, significa que, né, lembra, esse cara aqui a gente tinha colocado inicialmente como sendo delta de i e um certo estado inicial qualquer aqui. Espera um pouquinho. Como é que eu fiz esse cara aqui? F, né? Foi o que eu tinha feito. Deixa eu só lembrar.
Isso. Né? FI. Né? Lembra, isso aqui é a mesma coisa de que dizer que inicialmente somente o estado I estava excitado. Certo? Ou seja, eu estava no estado livre I aqui inicialmente. Cadê? Ah, eu não botei. Isso aqui, ó. Eu estava, por exemplo, aqui, nesse caso, eu estou calculando a probabilidade de eu sair do estado fundamental para o primeiro. Mas nada me impediria de estar numa situação mais complicada, que inicialmente eu estou numa superposição de vários estados. Tá certo? Quando a gente faz essa conta assim, a gente está supondo, né, que esse cara aqui, a gente começa em um estado da energia inicial bem definida. Certo? Bom, então as nossas opções aqui são as mesmas que a gente tinha lá, né? Se eu mando o meu epsilon para zero, ou isso aqui cresce para compensar, ou esse negócio vai para zero. O problema é que se esse cara aqui crescer para compensar, eu saio do regime de perturbação. Tá certo? Então, é aquilo que a gente tinha visto aqui, ó. Esse tal aqui, ó, isso aqui é uma gaussiana, tá certo? A gente sabe que a gaussiana propriamente normalizada, se você diminui o comprimento dela, aumenta o pico justamente para manter a área igual a 1. Mas como ela não está propriamente normalizada, quando eu fizer esse negócio aqui para zero, esse cara vai para uma constante. Certo? Só que esse tal aqui vai para zero. Tá certo? Se eu tivesse feito uma interação normalizada, no sentido de que eu vou mudar o intervalo em que a interação está atuando, mas eu vou aumentar a intensidade dela, aí esse termo aqui não existiria. Mas a gente cairia nesse problema do nosso H1 ter que ficar muito grande. Tá certo? Então, a perturbação repentina, ela vai ser, exceto por essa situação em que esse cara fica muito grande, ela vai simplesmente tentar tender a zero. Ou seja, esse negócio aqui vai ficar assim, dF de TF vai ser igual a delta FI. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar ele num estado F qualquer é zero se o F não for o estado inicial e 1 se for o mesmo estado. Ou seja, o sistema não muda. Tá? Não tem perturbação. Ok? Agora veja, pessoal, isso não significa que isso seja verdade sempre. Tá certo? O que eu quero dizer com isso é que se o epsilon for pequeno, mas finito, eu vou ter alguma coisa aqui. Tá certo? E eu posso ter uma coisa que vai crescendo para compensar esse cara aqui, de forma que por mais que esse cara cresça muito, ele ainda não cresça o suficiente para ultrapassar o outro. Mas para isso eu não posso fazer uma delta de Dirac aqui. Porque se eu quiser que esse negócio aqui seja diferente de zero, quando o epsilon for para zero, eu teria que botar uma delta de Dirac aqui. Tá certo? Okay. Então, se durante a evolução do sistema eu dou só um petelequinho no sistema, e essa escala de interação for muito pequena no tempo, né, e o meu peteleco não for muito forte, então o sistema não muda em nada. Certo? O oscilador continua, né, ou seja, eu vou mandar esse tal para zero, e isso vai basicamente dizer que o meu oscilador nunca vai sair do estado fundamental. E veja, isso não depende, quer dizer, depende porque aqui tem um produto de todos os fatores, né? Mas eu posso ter um cara finito, eu posso ter um campo elétrico, mas eu posso fazer um tal tão pequeno comparado à frequência do meu sistema, de forma que o sistema não vai sentir. Porque o que está controlando se ele vai sentir ou não é praticamente esse produto aqui. Esse cara aqui é a frequência de oscilação do oscilador harmônico e esse cara aqui é o tal. E esse cara levar para zero, né, esses números serem pequenos ou não, o que vai resultar em qual a escala desse cara aqui, meio que independe disso aqui. Ok? Bom, então, agora a gente vai para a perturbação adiabática. Então, vamos dizer que agora o nosso H1 de T varia lentamente
de 0 a tal. Certo? Então, o campo elétrico não, o nosso hamiltoniano de interação aqui é 0, e aí eu vou ligando ela e ela vai subindo bem vagarosamente, certo? Enquanto o meu tempo passa de 0 a tal. Qual é o efeito que ela vai ter aqui, né? Então a gente já tinha visto isso também na aula passada. O que acontece então quando esse tal aqui fica muito grande? A gente viu que quando o tal vai para 0, a presença desse cara aqui suprime a perturbação. Mas a gente está vendo o seguinte, quando o tal vai ficar um número muito grande, esse que cresce, mas a exponencial ela vai muito mais rápido para 0 do que um polinômio cresce para infinito. Então, quando o tal cresce, esse negócio aqui vai para 0 também. E por que a gente espera isso? É aquilo que a gente discutiu na aula passada. Você está perturbando um sistema, só que você perturba ele numa escala de tempo em que ele, digamos, oscila infinitas vezes. Infinitas não, né? Muitas vezes. Então, você tem uma corda, né, numa caixa em que você está mudando a distância entre as paredes da caixa. O modo de vibração que você está colocando dentro dessa caixa é o mesmo. Se o modo de vibração tem um certo período e você demora, sei lá, 1000 vezes o período para fazer uma modificação razoável no tamanho da sua caixa, a oscilação não muda. Ela vai acompanhando o mesmo modo de vibração. Tá certo? E é isso que a gente vai ver agora aqui. Bom, então pensa numa partícula na caixa. A gente tem aqui o comprimento de onda, ele vai ser mais ou menos, dependendo do módulo, vai ser proporcional vai estar associado, né, pelo menos aqueles primeiros estados de energia vão ser proporcionais ao tamanho da caixa, né? Lembra que quando a gente faz a partícula na caixa, os modos de Fourier são basicamente os modos de energia, né? E esses modos de Fourier eles não são proporcionais a uma coisa do tipo N πh cortado sobre L, tá certo? Então o seu comprimento de onda típico ali, pelo menos para esses primeiros estados excitados da partícula dentro da caixa, vão ser proporcionais a H cortado sobre L, certo? E você tem aqui que o período vai ser L sobre V, né? E você pode escrever EV como sendo M, né, P sobre N, certo? Bom, se eu uso essa brincadeira aqui, eu tenho uma coisa mais ou menos aproximada de L2 sobre H cortado. Ok? Então isso aqui me dá uma noção do tempo típico ali de oscilação dentro desses modos de vibração dentro da minha caixa. Se eu faço uma coisa que seja muito mais lenta do que isso aqui, então eu espero estar atingindo o regime adiabático, certo? Bom, então digamos que eu vou ter uma variação na largura da minha caixa, tá certo? E aquilo ali que a gente tinha feito antes, lembra? A gente fez assim, quando a gente fez para o WKB, né? A gente pegou a variação, no que a gente estava fazendo mesmo? Era o comprimento de onda mesmo, né? A gente está fazendo o delta lambda como sendo o lambda de x mais lambda menos o lambda de x. Tá certo? Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está pegando a variação na largura da caixa, tá certo? Quando passa um tempo típico da partícula lá, certo? Então isso aqui vai ser módulo de dl dt vezes tal, tá certo? Sobre L. Só para ficar claro, a gente está fazendo o seguinte, né? O nosso delta L é o tamanho da caixa quando o tempo for t mais tal, mais t maiúsculo, né? Que é justamente aqui o tempo típico de oscilação da partícula na caixa, tá certo? Menos o comprimento da caixa antes dessa variação, tá certo? Quando eu faço a expansão em primeira ordem em t maiúsculo, eu tenho essa expressão aqui, ok? Ou seja, esse cara aqui vai ser igual a, já substituo lá, ml sobre h cortado, e aqui eu tenho dl dt. E eu quero que isso aqui seja muito menor que 1.
Tá certo? Ou seja, eu quero que o tamanho da caixa, o quanto que a caixa muda de tamanho num tempo típico de oscilação da partícula, dividido pelo tamanho original da caixa, seja muito pequeno. Certo? Então você vê aqui tem mais um pouco daquilo que a gente discutiu lá atrás. A gente compara a perturbação, e aqui é uma perturbação adiabática, em comparação com o tamanho original. Porque eu só sei se 1 centímetro é muito ou pouco, se a caixa tem 1 metro ou 1 centímetro também. Se ela tem 1 centímetro também, ela dobrou de tamanho. Tá certo? Bom, o que é isso aqui? Dividido por esse cara aqui. Isso aqui vai ser tipo a velocidade v-1 da partícula, né? Isso aqui você pode pensar que é a velocidade parede. Então você quer que a velocidade da parede seja muito menor do que a velocidade da partícula, certo? Então, ou seja, a partícula tem tempo de ir e voltar. Essa é a mesma coisa que a gente faz em termodinâmica, né? A gente, quando está fazendo termodinâmica, a gente usa um sistema adiabático, implicitamente a gente está dizendo que a velocidade típica das partículas no gás é muito maior do que a velocidade que você está fazendo a mudança macroscópica, né? Seja porque você está aumentando o volume do sistema, ou o que você esteja fazendo lá. Bom, a gente sabe também que esse T, ele está associado, como eu falei para vocês, 1 sobre a frequência mínima. Ou seja, lembra, esse cara aqui, ele vai ser uma coisa do tipo K é Nπ sobre L. Quando eu transformar no momento, né, eu divido, né, o momento é P é K sobre H cortado, né? Peraí, isso está certo? Não, H cortado K. Claro. H cortado K, né? Porque esse cara tem unidade de 1 sobre distância e esse cara tem unidade de momento vezes distância, então corta e fica momento. Então, você vê que eu tenho Nπ sobre L aqui, que são os modos de Fourier numa caixa de tamanho de largura L. E o que vai acontecer aqui é que o primeiro estado excitado, né? Vocês lembram que dá um seno e um cosseno quando a gente fez isso? O termo de n igual a 0 não existe, né? Ele seria constante igual a 0. Então, o primeiro estado excitado é 1 aqui, ó. Então, esse cara aqui, ó, vai me dar... O meu período que eu estou usando aqui é justamente a minha frequência mínima, tá certo? De oscilação do meu sistema. A gente vai usar também que o ômega, né? Fi é igual a EF menos EI sobre H cortado, certo? Lembrando que a energia aqui vai ser P quadrado sobre 2M, aqui no caso, é fácil de ver que isso aqui é N2H cortado 2, I2, aquilo que a gente já tinha visto lá, sobre 2mL2, certo? Então, a diferença de energia aqui, essa diferença de energia vai ser tipicamente da ordem de H cortado ao quadrado sobre mL2, tá certo? Isso aqui nos leva a tal igual a mL2 sobre H cortado, coisa que a gente já sabia, certo? Bom, o que a gente pode tirar daqui, pessoal? Só um segundo. Aquilo que a gente tinha escrito aqui, eu apaguei, né? Tanto que eu repeti aqui. Deixa eu escrever aqui. P0, 1. A gente tinha visto lá atrás que é o nosso D1 quadrado, que é igual a E2, ε2, π, tal 2, sobre 2m ômega h cortado, exponencial de menos
ômega 2, tal 2, sobre 2. Né? Então, olha, o que está acontecendo no limite adiabático aqui? O que você quer que seja pequeno no limite adiabático? Esse fator aqui. Né? Ou seja, basicamente, você quer que, né? Cuidado, você quer que tal ômega vá para infinito. Tá certo? Por que você quer que esse cara aqui vá para infinito? Esse tempo aqui, ele tem que ser comparado com o tempo típico, né? Eu estou dividindo um pelo outro. Peraí, eu fiz errado? Não, é isso mesmo. Isso. Você quer que esse tempo aqui seja muito maior do que esse tempo aqui. Tá certo? Você quer que o tempo típico da sua interação seja muito maior do que o tempo ômega aqui, que é o tempo da partícula. Então, aqui na caixa, o que a gente fez? A gente simplesmente calculou como é que essas coisas se dão do ponto de vista do movimento da caixa em relação ao movimento da partícula, e a gente está comparando com aquilo que a gente obteve lá na teoria de perturbação. Né? A gente viu basicamente que a frequência que vai aparecer na integral aqui, né, é essa diferença de energia aqui, tá certo? E a gente está vendo se as mesmas conclusões que a gente tirou lá para o nosso oscilador perturbado permanece aqui no caso da partícula na caixa, tá certo? Então eu voltei aqui para mostrar que basicamente o que vai acontecer no caso adiabático é que a gente vai querer que o tempo da interação seja muito maior do que o tempo típico da partícula, tá certo? Então essa quantidade adimensional que a gente quer que seja muito grande. Quando essa quantidade é grande, foi aquilo que a gente tinha discutido antes, esse cara aqui vai para zero, mesmo que esse cara aqui cresça também. Certo? E por que a gente está fazendo isso? Né? Ou seja, você tem aqui tal 1 sobre ômega. Né? Você quer, na verdade, tal muito maior do que 1 sobre ômega. Certo? E a gente viu que isso mostra, nesse caso aqui, que esse cara aqui é zero. Tá certo? Bom, deixa eu ver. Ok. Deixa eu pôr aqui. Acho que ficou confuso esse negócio. É que tem uma aplicação logo em seguida, mas eu acho que mesmo assim... Deixa eu ver como que dá para salvar isso aqui. Não, por enquanto a gente não colocou, né? Porque a gente não escreveu explicitamente a newtoniana para a partícula nessa caixa com a parede variante, né? Porque basicamente o que vocês querem, o que a gente precisa fazer é escrever esse cara aqui, ó. H igual a P quadrado sobre 2M mais um certo potencial V de T, tá certo? O problema é que esse V de T é um pouco complicado de escrever. Basicamente, o que eu estou falando é que o nosso V de T, ele vai ser o quê? Ele vai ser uma função de x e t, e ele vai ser vou botar já em termos de função de onda, tá? Esse cara aqui fica x e t, então esse cara vai ser 0 para
módulo de x maior que L de t, tá certo? E eu vou botar um V0 aqui para x menor que L de t. Tá certo? Não, isso aqui é... Não, desculpa. Eu fiz o contrário. Peraí. Esse aqui é infinito e esse é zero. Certo? É partícula na caixa, né? Ou seja, eu quero que para fora da caixa o potencial seja infinito e dentro da caixa o potencial seja zero. Certo? Então, se a gente pensar nisso aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter essa mesma integral que eu acabei de apagar, eu vou escrever ela de novo. Peraí. Eu acho que preciso melhorar essas notas aqui. Não. Então, a gente vai ter uma coisa do tipo... Cadê a fórmula geral? Aqui. df de t vai ser igual a delta fi menos i sobre h cortado. E aqui eu vou ter integral de t0 a t de f0 h1 de t' e 0 exponencial de i ômega fi de t' de t', certo? E essa integral aqui, ela acontece bem vagarosamente, certo? Esse cara aqui, ele está variando bem devagar. Mas o que significa esse cara variando bem devagar? Pode falar. Porque eu errei. Se eu escrevi sem a fase ali, eu errei. Tem que ter sempre aquela fase lá. Senão isso aqui não faz sentido. Certo? Então, como que a gente pode pensar nessa aproximação aqui para conectar essa brincadeira toda que a gente está fazendo? A gente sabe que essa integral é feita devagar. A gente sabe que esse cara aqui varia devagar. Mas a gente sabe que isso aqui é muito rápido em relação a esse tempo. Certo? Lembra, a gente quer isso aqui seja verdade. Tá? Então a nossa frequência comparada ao nosso tempo é muito pequena. A nossa frequência é muito grande comparada ao tempo típico de oscilação, de modificação. Tá certo? O que a gente pode fazer nesse tipo de situação para calcular essa integral aqui? Já fizeram alguma vez integrais desse tipo aqui? Ó, eu tenho exponencial de i ômega fi, que eu estou achando que é muito grande, comparado a esse tempo que vai levar para essa integral ser calculada, tá certo? Você pode escrever esse cara aqui como sendo 1 sobre i ômega fi d dt disso aqui, exponencial de i ômega fi de t, certo? Nada demais. Se eu substituir isso aqui em cima, vai ficar assim, ó, df de t. Isso aqui fica tudo com linha, tá? Eu vou botar aqui direitinho, delta fi menos i sobre h cortado, integral de t0 a t, f0 h1 de t' e 0, e aqui vai ficar essa brincadeira. Aqui eu vou botar assim, ó, i ômega fi, e aqui d dt de exponencial de i ômega linha fi t', e deixa eu ajeitar isso aqui. Aqui é linha, dt'. Até aqui tudo bem, pessoal? Nada demais, né? Eu só escrevi um negócio como uma derivada. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa integral aqui como uma derivada total menos a derivada desse termo aqui. Tá certo? Só que a parte de derivada total eu já integro, certo? Então vai ficar assim, ó.
f de t vai ser igual a delta fi menos i sobre h cortado, mas vai ficar integrando, né? Vai ficar assim, ó, f0 h1 de t linha i0 sobre i ômega fi, né? Exponencial de i ômega fi t' calculado em 0, em t0 e t, né? Mais i sobre h cortado, que é menos, né? A derivada desse negócio aqui. Então, o que vai acontecer? Vai ficar assim, integral de t0 a t de f0 h1 de t dt', né? I 0 exponencial de i, aqui tem, botar o i cortou aqui, né? Ômega fi, e aqui ômega fi t' dt'. Até que tudo bem, pessoal? A única coisa que a gente fez aqui foi, a gente fez essa integral por partes uma vez, deriva esse aqui e integra, ou melhor, integra esse e deriva aquele, tá certo? Mas o que é isso aqui, ó? Eu não vou fazer os detalhes porque ia demorar um pouquinho, mas basicamente vai ser a derivada desse termo aqui. E a derivada desse termo aqui vai ser proporcional a dl dt. Né? Porque no fim a única coisa que varia é o L. Então vai ser derivada desse negócio em relação ao operador, complicado aqui, porque é um operador. Eu não estou escrevendo porque esse operador é bastante mal definido, né? Fica um negócio complicado, tá? Mas não é impossível de fazer, não. Mas esse cara é dl dt, certo? E ele está medido por esse cara aqui, ó, que é a frequência embaixo, tá certo? Que é o que a gente já tinha visto antes lá atrás, ó. E aqui a gente quer que isso seja bem pequenininho. Isso sendo pequeno, esse negócio aqui, quando a minha frequência vai para infinito, no sentido de que ela é muito maior do que esse tempo aqui, a gente tenha então uma aproximação adiabática em que esse cara vai embora, sobra só esse pedaço aqui. Mas aqui a mesma coisa acontece, eu tenho a frequência aqui embaixo, tá certo? E aqui, deixa eu ver. Isso. No limite que esse cara vai para infinito, que é basicamente o que eu estou querendo fazer aqui, eu tenho que esse termo aqui vai para zero e esse cara aqui vai para zero também. Esse aqui por causa da derivada e esse cara aqui por causa da frequência. Certo? Deixa eu ver se eu não estou errando alguma coisa aqui. Derivada total, cálculo nos extremos e sobra a integral. Oi, pode falar? Espera um pouquinho. Não, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa aqui. Ah, não, tá certo. Eu entendo o argumento desse lado, mas a gente já não podia ter feito esse argumento antes? Sim, sim, sim. Deixa eu ver. Porque a vantagem que a gente teve em fazer essa integral por partes é que a gente conseguiu colocar a derivada nesse cara aqui, tá certo? Aí esse termo aqui, fica bem claro o que está acontecendo. Eu estou medindo esse cara em comparação com esse cara aqui, certo? Que é aquilo que a gente tinha desenvolvido antes. Ou seja, a gente tinha exigido que para ser adiabático, isso aqui tinha que ser verdade. Ou seja, a gente estava fazendo a modelagem física da coisa, mostrando o que seria adiabático do ponto de vista da modelagem física, e a gente viu que esse termo aqui, ele aparece aqui, tá certo? E aí esse termo aqui de fato vai para zero. Esse termo aqui, que eu acho que o meu argumento não está completo. Aqui, esse termo, ele não é calculado no meio, ele só depende da borda. Se minha caixa ela não começou a se mexer em T0 e ela não está se mexendo mais em T, esse cara aqui é zero, eu estou longe da interação.
tá certo? Esse cara aqui é justamente, tá vendo? Eu tô, é aquilo que a gente estava falando do começo, né? Você tem que o H1 de tal, ele vai para zero quando o módulo de T vai para infinito. Então, contanto que eu comece a minha integração muito antes da minha parede começar a se mexer e pare muito depois, que veja, isso aqui é necessário, eu preciso que esse cara aqui seja zero para que os estados de fundo tenham um significado físico, certo? Se esse cara aqui não for zero, significa que a newtoniana do meu sistema é H0 mais H1. Então, os estados de fundo não têm significado claro, tá certo? Agora, no limite em que esse cara vai para zero, então o meu H0 é a newtoniana do sistema. Ela descreve o que é a física do que está acontecendo naquele período de tempo, entendeu? Estado de fundo, não, o estado de fundo é o modelo de fundo, é o modelo de ordem zero. Tá certo? Então, esse cara aqui, ó, essa parte aqui só depende da borda. Tá certo? Na borda do tempo aqui. Então, esse cara aqui vai para zero e nesse cara aqui ele vai depender disso aqui. Tá certo? E essa aproximação, você pode repetir ela. Você pode escrever esse cara aqui como DDT de novo, e aí vai aparecer o quê? Vai aparecer um novo termo, só que agora vai ser um termo de D2H1 DT2 dividido por ômega FI quadrado. Tá certo? Então, você vai ver que você vai encontrar uma série, que não é uma série convergente, mas é uma série aproximativa aqui, tá? Que você pode calcular todos os termos do seu sistema. Todos os termos dessa série, certo? E, na verdade, isso aqui é muito parecido com o que a gente fez com o WKB. WKB é uma aproximação desse tipo, certo? Se vocês lembrarem, tem muitas coisas similares aqui, tá certo? Mas eu tenho que atualizar minhas notas para colocar essa conta, porque eu não botei nas notas e ficou meio perdido ali. A conexão entre a mecânica quântica, usando teoria de perturbação, e a análise da estrutura de adiabaticidade do sistema. Certo? Mas ficou mais claro agora, pessoal? Porque eu acho que com essa continha melhora um pouco. Mas veja, isso aqui só faz sentido se a frequência for grande, né? Se o intervalo de tempo for pequeno, essa frequência aí não ajuda em nada. Certo? Bom. A gente pode usar essa conta aqui para fazer mais uma conta interessante. A gente pode recuperar os resultados da teoria de perturbação independente do tempo, usando teoria de perturbação dependente do tempo. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, ó, o meu H é igual a H0 mais exponencial. Aí eu vou botar explicitamente aqui, ó, T sobre tal, H1 constante, tá? Como eu não botei o argumento aqui, é porque esse cara aqui é constante. Ok. E eu vou fazer a seguinte conta. Eu estou pegando aqui e vou pegar esse cara T a zero. A brincadeira que eu vou fazer aqui é a seguinte, eu vou fazer aquela conta ali até metade. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço a conta até metade, é como se eu estivesse ligando essa perturbação aqui. Ou seja, esse cara aqui começa zero, quando o t for para menos infinito, né? Exponencial de menos infinito é zero. E aí eu vou ligando a perturbação até chegar em H1 aqui. Ou seja, quando o meu t chegar a zero, eu liguei esse cara aqui. Tá certo? Se eu fizer isso bem devagar, eu tenho que encontrar os mesmos resultados que eu encontrei em teoria de perturbação independente do tempo. Que é a teoria de perturbação que a gente relaciona os estados H0 com os estados H0 mais H1. Tá certo? Ok, então, se eu pegar aqui um df de t, de zero, aqui no caso, né, eu estou integrando de menos infinito até zero, esse cara vai ser menos i sobre h cortado, integral de menos infinito até zero de... eu já vou pegar aqui f diferente de i, tá? Porque se vocês lembrarem, a teoria de perturbação independente do tempo a gente fez para os estados diferentes, né?
para o estado perturbado, diferente do estado original. Então esse cara vai ficar assim, I0, H1, não, aqui é F, I0, exponencial de T sobre tal, e aqui, ó, a diferença de energia. Aqui vai entrar mais I ômega FI T dt. Tá certo? Então é a mesma continha que a gente está fazendo antes, tá? Só que a gente está já supondo esse cara aqui para jogar fora o delta, tá? Mas isso aqui não vai fazer grande diferença não. A gente pode repetir depois pro delta aqui, tá? Mas vamos lá, por partes. Bom, mas aí essa integral aqui é fácil de fazer, né? Porque toda a dependência no tempo está aqui. Esse cara aqui, como eu falei, ele é constante, ele não depende do tempo. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, menos I sobre H cortado. Essa integral vai ficar assim, F0, H1, I0. Aí vai ficar assim, exponencial de T sobre tal, mais I ômega T, FI T, dividido por, quando eu fizer esse cara aqui, vai ficar assim, 1 sobre tal, mais I ômega FI. Todo mundo concorda? Né? E aí eu tenho que avaliar esse cara em menos infinito e zero. Certo? Mas isso diz para mim o quê? Que nosso df de zero vai ser igual a... Veja, em zero, esse cara aqui vai para a exponencial de zero, que é 1. E em menos infinito, esse cara mata. Certo? Então vai sobrar só esse pedaço aqui. Então vai ficar menos I sobre H cortado, F0, H1 e 0 sobre 1 sobre tal, mais I ômega FI. Tá certo? Só que eu quero fazer uma outra coisa também. Eu quero que esse tempo seja muito longo. Eu quero que esse tal ele seja muito grande para que eu não tenha nenhuma influência do tempo que eu usei para ligar o meu termo H1, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? A gente quer que tal, ômega, vá para infinito, tá certo? Então, como é que fica esse negócio aqui? Vai ficar assim. Esse cara vai ficar menos I sobre H cortado, F0, eu podia ter feito aqui, mas H1 e 0. E aí eu vou botar esse termo aqui, ó, em evidência. E, peraí, se é isso que eu quero. Não, eu quero botar o ômega. O I ômega, eu já corto esse I aqui, e vai ficar assim. 1 mais... eu botei em evidência tudo, então vai ficar 1 sobre I tal ômega, aqui, FI. FI. Tá certo? Né? Então só botei esse cara aqui em evidência no denominador. O termo que aparece aqui é o termo que eu quero que vá para infinito. Então isso aqui vai para zero. E sumiu o meu tal. Não tem mais dependência em tal nenhum aqui. Só que eu posso escrever esse cara diretamente, quem é, ó. Se eu pegar o I cortou, vai ficar menos 1 sobre H cortado. Aí eu tenho F0, H1 e 0. E esse cara aqui, se vocês lembrarem, é a energia do estado final, 0, menos a energia do estado inicial, 0, sobre H cortado. Que é a diferença da frequência aqui.
cortou esse cara com esse cara aqui e a gente encontrou. Vou botar aqui na frente. Vou escrever isso mais uma vez. Isso aqui então vai ser F0 H1 I0 dividido por EI0 menos EF0. Que foi o mesmo resultado, se vocês não estão lembrando, que a gente calculou lá para a teoria de perturbação independente do tempo. Tá certo? Que é a diferença dos estados, está aqui. Ó. Esse aqui é o meu DF depois que eu liguei H1. Tá certo? Ele vai ter essa perturbação aqui, vai ter esse termo aqui. Tá certo? Então esse é um truquezinho que a gente pode usar para calcular aqui, usando a teoria de perturbação dependente do tempo, um resultado da teoria de perturbação independente do tempo. Como é que é? Se esse cara aqui for diferente de zero? Se ele for zero. Não, porque aquele lá não, vai dar o mesmo resultado, sim. Sim, sim, sim. Vamos por partes. Esse resultado aqui nada mais é do que a integral original. Só que aqui a gente fez uma massagem nela, certo? Esse resultado, agora se a gente botar o t igual a zero, você tem razão, dá aquele mesmo resultado de antes. E esse cara aqui, ele não vai ser zero, porque aqui tem essa dependência aqui, ó, tá vendo? Essa dependência aqui. Então ele não vai ser zero. Porque o meu H1, você tem que pensar que é isso tudo. Meu H1 de t é isso tudo. Porém, para que dê o mesmo resultado exatamente, a gente precisaria ter, em algum lugar, ter que mandar o tal para infinito. Mas você vê que a derivada desse cara aqui, em relação a tempo, é 1 sobre tal. Aí sim, esse cara aqui não seria zero, mas ele seria 1 sobre tal. E aí quando você mandar o tal para infinito, essa integral aqui vai para zero e sobra só o resultado que a gente tinha ali. É a coisa toda, exatamente. Não é a derivada que é zero, mas a derivada dele vai ser proporcional a 1 sobre a escala de tempo da variação adiabática. Beleza? Ok. E a gente vai entrar no assunto mais interessante, que é perturbação periódica. E é mais interessante porque é com a periódica que a gente vai entender a regra de ouro de Fermi, que dá, digamos, a ferramenta para a gente calcular efeito fotoelétrico e coisas assim também. Okay. Perturbação periódica. Então, a gente vai modelar a perturbação periódica assim. O nosso H1 de t vai ser dado por um H1 sem argumento aqui, tá? Então, é um operador constante vezes exponencial de menos i ômega t. Certo? Então, eu estou dizendo que, basicamente, o que é que seja que eu estou perturbando o meu sistema é sempre oscilatório com uma frequência ômega bem definida. Ok? Se eu substituir isso na nossa conta, a gente tem assim, df de t é igual a delta if menos i sobre h cortado, integral de t0 a t, e aí vai ficar assim, f0, h1, i0, exponencial, e vai ficar assim, i ômega fi menos ômega t' dt'. Certo? Então, novamente, a gente fez uma escolha trivial aqui de dependência temporal, que nos permitiu, então, resolver praticamente o sistema analiticamente, pelo menos em primeira ordem, certo? Porque, veja, isso aqui é constante no tempo, sai da integral. A integral de uma exponencial oscilatória é a coisa mais simples do mundo, certo? Então,
A gente consegue fazer essa integral e vai obter o seguinte. Delta, tanto faz, né? IF menos I sobre H cortado. Esse cara já vem ficar em evidência aqui. E aqui vai ficar assim, ó, exponencial de I ômega FI menos ômega T menos I. Peraí. Esse cara aqui dividido por I F menos exponencial de I F T0. Certo? E como é que a gente consegue reescrever essa expressão aqui? Isso aqui parece um seno, mas tem que tomar cuidado, só que eu tenho um T0 e um T aqui, né? Então a gente faz o seguinte, eu vou... Peraí, só me lembrar aqui o que eu faço. Eu escrevo aqui T igual a delta T mais T0, certo? Ou seja, delta T é T menos T0. Então se eu faço esse negócio aqui, o meu T0 sai em evidência e aqui vai ficar assim, ó. Continuando, né, vai ficar delta IF menos I sobre H cortado, e vai ficar F0, H1, I0. Aí eu já divido aqui por I, corta o I com I, ômega FI menos ômega. E aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter exponencial de I ômega FI menos ômega T0 vezes seno de... peraí. Ah, não, eu cortei o I aqui, não devia ter cortado não. Deixa esse I para o seno, tá? E eu tenho que botar um fator de 2. 2 vezes seno, né? 2 vezes o seno de... Se eu não fiz nenhuma besteira, peraí... Espera só um instantinho, acho que eu tô... Isso, ó, eu fiz essa troca aqui, aí aqui apareceu delta T e esse T0 saiu em evidência. Tá certo? E aí ficou aquele cara lá, mas peraí, tem que ter um sobre 2, né? Então, tem um outro termo aqui. Tá, isso mesmo. Então, aqui eu tenho que ter mais um termo, ó. Esse cara aqui multiplica a exponencial de I ômega FI menos ômega delta T sobre 2 vezes, agora sim, 2 vezes o seno de ômega FI menos ômega delta T sobre 2. Tá? Então, veja, esse termo aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, exponencial de I, vou chamar de delta ômega, tá? Esse cara aqui. T vai ser exponencial de I delta ômega delta T mais T0, certo? Aí vai ficar igual a esse termo aqui, eu tirei ele em evidência. Vai sobrar assim, exponencial de I delta ômega T0, e aqui eu vou ter exponencial de I delta ômega delta T, certo? Só que eu tenho esse cara menos 1 aqui, né? Então deixa eu botar aqui, menos exponencial de I delta ômega T0, vai ficar assim, certo? Aí eu escrevo esse cara aqui como sendo ele sobre 2 mais ele sobre 2, e boto em evidência. Aí vai ficar mais aqui e menos aqui, no expoente. Aí dá o seno aqui. Tá claro ou quer que eu faça mais um detalhe?
É simples, é só uma questão de fazer a conta. Oi? O H1 com argumento é o que depende do tempo, e aqui é um outro operador constante. Não, isso aqui é porque meu 1 está parecendo um 0, mas é 1. Ok? Então veja o que está acontecendo aqui, pessoal. Eu tenho uma fase, eu tenho fase aqui de novo, tá certo? E tenho esse seno aqui, tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a probabilidade de I para F com I diferente de F, ou seja, esse cara aqui 0, esse negócio vai ficar assim, ó. F0, H1, I0, sobre H cortado ao quadrado. Deixa eu escrever lá. Então vai ficar assim, P, I vai para F, I diferente de F. Então esse cara aqui vai ser F0, H1, I0 ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. E aqui eu vou ter uma coisa assim, ó. Seno de ômega Fi menos ômega T sobre 2 dividido por ômega Fi menos ômega sobre vezes T sobre 2. E aí eu vou botar aqui, ó, esse T que eu introduzi aqui, eu vou introduzir ele aqui para cortar. Tá certo? Peraí. Esse aqui é o quadrado. Tá certo? Que é o módulo quadrado desse negócio aqui. Desse termo aqui, esse termo aqui. Certo? Então vocês vejam que a gente tem uma coisa assim, ó. Isso aqui é seno de x sobre x. A gente sabe que essa é uma função que vai para 1 quando o x for para 0, né? E ela vai fazer uma coisa assim, né? Ela vai oscilar e vai fazer assim. E essa função tem uma série de características interessantes, tá? Inclusive, a mais importante que a gente vai usar aqui é o limite, né? Quando esse cara aqui vai para... Quando o meu tempo vai para infinito, esse negócio vai para uma delta de Dirac. Tá certo? E aí, justamente, a gente vai tirar a regra de ouro de Fermi, que tem a relação entre a interação periódica e o tempo de interação. Tá certo? Mas eu acho que a gente não tem mais tempo. Várias coisas podem acontecer aqui, né? Quando o meu t for para infinito, né? Ou seja, quando eu estou falando que está fazendo uma passagem, aqui não é t, né? É delta t. É importante que seja delta t, tá? Veja, o tempo que aparece aqui é a variação do tempo, tá certo? Então, quando o meu delta t vai para infinito, ou seja, quando o tempo da minha interação é muito maior do que a diferença de frequência, esse negócio é uma delta Dirac. E é uma delta Dirac nas frequências. Então, o estado que entra e sai, ele só vai entrar e sair com conservação de energia. Tá? Ou seja, esse cara aqui, ó, lembra? Ômega Fi é igual a E0F menos EI0. Certo? Sobre H cortado. E esse cara aqui, ó, é a frequência de oscilação do meu sistema aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tem a ver com a energia do meu sistema, energia da minha interação, tá certo? Quando o meu ΔT for para infinito, esse negócio vai ser uma delta Dirac. Então significa que a diferença do estado inicial para o final tem que ser igual à frequência do meu sistema. Então isso, por exemplo, vai servir para a gente entender que se o elétron arrancou ou mudou o estado se um fóton mudou o estado do elétron, por exemplo, num átomo de hidrogênio, as energias têm que ser iguais. Ou seja, o elétron tem que dar para o fóton tem que dar para o elétron energia suficiente para ele mudar de estado, senão essa delta Dirac vai dar 0
e a probabilidade daquilo ocorrer vai ser zero. Não tem probabilidade do fóton interagir com o elétron, a não ser que ele tenha energia exata para excitar o elétron no átomo de hidrogênio, ou no átomo de qualquer coisa, certo? Mas a gente agora está sem tempo, a gente vai terminar isso na próxima aula, aí a gente vê essas coisas com bastante mais detalhe, tá? E se alguma coisa tiver ficado confusa hoje, aí vocês trazem para mim que eu esclareço na próxima aula, beleza?